Professor Basotti, hoje nós vamos para o segundo milagre. Semana passada estivemos falando sobre aquele grande milagre, né, que foi a transformação da água em vinho, e foi muito pertinente todo aquilo que o senhor trouxe, né, sobre os elementos que compõem a química, vamos dizer assim, do vinho, e a gente chega à conclusão de que foi um milagre realmente de excelência, né? Como tudo aquilo que Jesus faz tem o seu propósito. E hoje nós vamos ver este milagre que é a cura, né, do filho de um oficial do rei. Né? Antes de fazer a leitura, pastor, já aproveitando aí o seu comentário inicial, eu lembro que quando eu comecei a preparar a lição semana passada, a ideia que eu tinha inicialmente, que é uma ideia que eu já carregava há muito tempo, né? É que esse era um milagre menor, que seria apenas um milagre para atender a mãe, digamos assim. Mas aí eu ver o milagre, a riqueza de todo aquele contexto, mas a dificuldade que existe de transformar água em vinho, né? Aí eu tive a percepção, falei, não, isso não é um milagre, porque assim, foi uma coisa fabulosa, uma coisa maravilhosa. Certo. Né? E aí, quando eu entrei nesse milagre aqui, eu comecei na mesma linha de pensamento, mas esse milagre parece que é mais fraco que o outro ainda. Esse aqui parece que é mais fraquinho, ele é rapidinho e tal. Nem aparece aqui o menino que foi curado, né? Sim. Então, numa primeira olhada, racionalmente falando, a gente poderia assim, começar a falar mal de João. Falar, mas João, olha, Jesus acalmou a tempestade, tinha a mulher do fluxo de sangue, tinha a menina que Jesus ressuscitou. Tem vários milagres que, à primeira vista, parecem mais tem mais impacto, né? Mais impacto, assim, humanamente falando. Né? Isso. Então, quer dizer, se tem uma coisa que eu tenho facilidade, é de falar mal do que os outros escrevem. Então, assim, essa linha seria muito fácil para mim. Mas se nós pensarmos que João escreveu inspirado pelo Espírito Santo, então, na verdade, não foi ele quem escolheu o milagre. Então, na verdade, é o Espírito Santo que inspirou João a escolher esses 7 milagres. E aí, na verdade, agora, eu já não posso falar mal do Espírito Santo. Aí ficou... Então, aí demonstra que nós precisamos, né, da inspiração também do Espírito Santo para entender. Para entender. Como João teve a inspiração para escrever, enfim, né, nós temos que compreender aquilo que está por trás dessas palavras. Então, nós precisamos ser guiados a toda a verdade, e este é o papel do Espírito Santo. Né? Aí nós temos que recorrer a Jeremias 33:3, que diz assim, clama a mim e mostrar-te-ei coisas grandiosas, misteriosas que não conheces. Sim, aí entra a revelação. A revelação. Ou seja, Deus desvenda para nós, abre os nossos olhos, né, para que a gente possa ir, né, de uma maneira... Não é só ir mais profundamente, mas para que aquilo, que essa palavra, professor, se torne vida para nós. Esse é o objetivo, né? Não é mais um conhecimento bíblico. Eu sei agora sobre 2 milagres, ou 3 milagres, ou 7 milagres que nós vamos estar trazendo aqui, e quem sabe entraremos dentro daqueles 35, alguns colocam até mais de 35 milagres. Com enfim, certeza. Tem essas interpretações, né? O que nós queremos trazer aqui é que é um ensinamento de vida para a nossa vida, né? Ou seja, esse homem aqui, esse oficial do rei, que o senhor vai estar lendo aí, ele... O tipo de fé, o tipo de conhecimento que ele tem de Jesus, o vir a Jesus, enfim, é um exemplo para nós hoje, que nós temos que ir a Jesus. É isso. Vamos lá, então. Aí está no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 45 até o 54. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro seus servos, e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram, ontem às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era naquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu, e ele em toda a sua casa.
Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Até aqui, pastor, o contexto, né? Eu até tive uma ideia aqui, pegando meu celular, né, como se fosse o mapa de Israel. Jesus estava aqui no sul, aqui é o norte, né? Então ele estava aqui na Judéia, em Jerusalém. Então ele está indo em direção à Galiléia, que é no extremo norte, já aqui na fronteira com o Líbano aqui e aqui com a Síria, né? Ele passa por Samaria, fica 2 dias em Samaria, que está lá em João capítulo 4, onde tem aquele diálogo com a mulher. Aí ele fica 2 dias lá, os samaritanos pedem para ele ficar. O que é interessante é que ele não faz milagres, pelo menos grandes milagres lá em Samaria, mas eles creem independente de milagre. Né? E aí ele está a caminho, ele já está na Galiléia, mas a impressão é que daqui ele não chegou ao seu local. Né? Ele passou por Canaã também, e nessa viagem que está quase se concluindo, né, é que ele vai ter então este encontro com o oficial do rei, que está à procura de uma cura. Então nós podemos aqui, pastor, começar. Vamos ler, vou ler novamente aqui o versículo 45, né? Que diz assim: chegando, pois, à Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também ele tinha ido à festa. Então, lá em Jerusalém, ele deve ter feito milagres, né, pastor? Alguma coisa, a presença de Jesus, aí tem que entender assim, professor Pastor, que a presença de Jesus já causava um certo alvoroço, né? Porque ele vai ganhando fama, né? Mas alguma coisa aconteceu ali que não foi relevante, vamos dizer assim, a João, na inspiração que o Espírito Santo trouxe para ele, registrar o que aconteceu lá. Mas alguma coisa aconteceu que levou-os, né, a seguir Jesus, até crer em alguma coisa, porque eles viram, né? Isso. Aqui a impressão que aquele milagre que nós vimos na semana passada, então, embora tenha sido assim, feito com uma certa discrição, aquilo acabou. Sim. Com a fama de Jesus já. É interessante, Jesus, até quando ele fala, né, faz algumas coisas, até ele fala, não conte para ninguém, né? Parece que o pessoal faz o contrário, né? Vai e conta, enfim, né? E realmente, né, essas coisas vão se espalhando, né? De boca em boca. Não é só notícia ruim que se espalha, notícia boa também se espalha. Sim. E esse é o nosso papel, né? Nós espalharmos as boas novas do Evangelho. Né? Isso. Então, Jesus está chegando, né? Os galileus o recebem, né? É interessante aqui nós notarmos, né, que Jesus, se nós olharmos racionalmente, o ideal seria ele exercer o ministério em Jerusalém, que era o centro do poder, digamos assim, né? Samaria já era considerada já uma região inferior pelos judeus, né? E a Galiléia, então, lá embaixo, né? Mas ele faz essa opção, então, e exerceu o ministério dele. Eu tive também uma percepção, quando a gente lê o Evangelho de João, dá a impressão assim que Jesus ele ficou até mais em Jerusalém do que na Galiléia. Por quê? Porque se você pegar o Evangelho de João a partir do capítulo 12, que é a entrada triunfal de Jerusalém, até o 22, é praticamente uma semana. Então, é como se quando chegar na última semana, na crucificação, ressurreição, é como se o tempo se desacelerasse. Então, João dedica quase que metade desse livro, né, para aquele período. Mas o ministério de Jesus, se pegar o tempo total, embora ele viajasse com muita frequência para Jerusalém, tanto é que logo depois do milagre que a gente vê no capítulo 15, que ele já retorna a Jerusalém, estava sempre indo. Sim. Mas o ministério dele é ali, Nazaré, Cafarnaum. Sim, vamos dizer, seria na periferia, né? Isso é uma interpretação, viu, professor Basotti, que alguns colocam assim, como João Batista, quando João Batista apareceu, eles falam assim, então a voz que clamava no deserto, né? Porque, assim, houve aquele período de 400 anos, né, do silêncio, sem profecia, sem profeta, enfim, né? E depois surge João ali no deserto, proclamando. E alguns comentários dizem, por que lá no deserto? Por que também não vai em Jerusalém? Porque a própria religião foi fechando as portas para Deus. E lá em Isaías estava profetizado, voz que clama no deserto, está lá em Isaías, né? Então, porque eles fecharam as portas. Então, Deus... Ele procura os espaços, ele vai criando espaços para poder falar ao coração do homem. Porque muitas vezes fica já certas coisas solidificadas que não se abre para o novo de Deus. Tá? Nós mesmos, muitas vezes, nós temos alguns conceitos, né, que precisam ser trabalhados por Deus, precisa de haver uma transformação
também, né? Então seria algo assim. Então provavelmente tenha algo a ver aí, né? E aqui no 46, então, já nos é apresentado aqui Hum. quer dizer, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu tenho observado que esse subtítulo não ajuda muito. Tem que falar a cura do filho do oficial do rei. Na verdade, é que o centro do milagre não é nem o filho, que nem aparece aqui, que está em outra cidade, e nem o oficial do rei. O centro é Jesus. Sim. Né? Então o título deveria ser A Cura do Filho do Oficial do Rei por Jesus. Mas aqui já aparece, então, aí, pastor, né, o que eu achei interessante aqui nesse oficial do rei é que esse rei é o rei Herodes Agripa. Isso. Aí eu fui ver o currículo dele, né? Puxou a capivara dele. O homem tem realmente um currículo respeitável em matéria de maldade. Né? Não, o cara Para começar, ele é neto de Herodes o Grande, que é aquele que tentou matar Jesus quando Jesus era menino, né? Herodes o Grande. E ele tem um tio dele que também é Herodes, né? Herodes Antipas, é tio dele, né? Foi aquele que mandou matar João Batista. A Salomé é parente dele também, então, quer dizer, né? Aquela que me joga João Batista. Então, se você pegar... Família. É uma família boa, da pesada, boa. né? Então, mas na verdade, pastor, eu fiz uma retrospectiva. É um negócio encantador quando a gente pega, mesmo como está tudo ligado, né? Então, na verdade, essa história começa bem antes. Que nós temos lá Abraão gerou Isaac, por volta de 50 anos, casou com a Rebeca, né? Eu sei que tem essa história que as mulheres contam, enquanto elas estão com a gestação avançada, que dá um chutinho, né? Mas parece que na barriga da Rebeca o negócio fazia assim lá dentro, né? E aí, lá em Gênesis 25, ela pergunta, né? Senhor, o que está acontecendo aqui, né? Uhum. E aí Deus fala, 2 nações estão dentro do teu ventre, né? Uhum. E nós temos ali quem? Nós vamos ter Jacó, que vai chegar na linhagem até Jesus, né? E o outro é o Esaú, né? Uma linhagem que vai chegar até Herodes. É incrível, mas o Herodes, tanto o Grande como esse Herodes aí, que é neto do Herodes o Grande, ele é da descendência de Esaú. Quer dizer, o conflito continua, né? E o mais interessante, pastor, que eu vi, né, é que quando você chega lá nos Amalequitas, que é quando os israelitas estão retornando para a Terra Prometida, eles atacam os judeus. Quem são os Amalequitas? Descendência de Esaú. É aquela passagem que Moisés, né, na hora que ele abaixa as mãos, começa a perder a batalha, ergue a mão dele, aí dois seguram as mãos dele, coloca ele numa pedra, né, e Josué está lá lutando. Então somos Amalequitas, descendência de Esaú. Aí você avança, chega lá em Samuel, né? Tem o profeta Samuel, né? O sacerdote Samuel, manda Saul acabar com os Amalequitas. Tem uma briga lá, eles matam todos. Aí sobra Agage, que é o rei, né? E da descendência de Agage, que é dessa linhagem aí, nós vamos chegar lá no livro de Esther, que tem Ramã ou Agagita, que quer liquidar com os judeus. Né? Aí quando chega em Jesus, que é dessa linhagem lá, o Herodes quer matar Jesus. Então, quer dizer... e Jesus devia saber de tudo isso, mas o que eu acho bacana aqui é que Jesus esqueceu para quem que aquele homem trabalhava. Né? Sim. Isso que eu acho assim. Jesus não faz acepção de pessoas. Uma pessoa normal, Jesus não é normal no sentido carnal. Né? Falei, meu amigo, você trabalha para o meu. Esse cara é inimigo meu, e lá desde Abraão a gente não se bica. Né? Há toda uma história aquele, né? Então aquele homem, ele é servo do rei. E o rei nada mais é do que o perverso rei Herodes Agripa, que vai encontrar com Jesus depois lá, né, quando Pilatos manda, né, ele falar com... Na verdade, esse Herodes ele estava em Jerusalém naqueles dias que Jesus foi crucificado. Né? Então Pilatos faz uma média com ele e manda lá para ver qual é a opinião dele. Né? Então, a gente vê que Jesus não faz acepção. Se Jesus pegasse todo esse contexto, fala, meu amigo, você trabalha com o cara que a gente não se bica muito. Sim, mas Jesus, o reino dele não é deste mundo. E isso aqui é uma prova clara, que ele vai atender a este homem, né, como qualquer pessoa. Com certeza. E assim, né, professor Basotti, a gente vê, Jesus olhou para a necessidade deste homem. Isso. Ele olhou que era um homem que estava ali... Desesperado, porque o filho dele, tudo, estava numa situação complicada. Imagina aquele tempo, né, a questão de saúde era bem precário, né? Então muitas coisas simples, né, que nós temos hoje, que você vai e toma um remédio, passa, muitas vezes era uma questão mortal ali, né? E o que talvez Jesus olha, porque ele sendo um oficial do rei,
ele tinha certa autoridade também, né? Com E certeza. ele poderia ter falado, manda chamar Jesus, traga o Jesus para mim, mande lá uma escolta de soldados, traga o Jesus para mim. Não, ele vai ao encontro de Jesus. Tamanho desespero dele. Ele vai ao encontro de Jesus, né, demonstrando realmente que ele, embora sendo um oficial do rei, e embora Jesus sendo um simples carpinteiro, ele é Deus. Né? Ele, como diz um livro, né, o título dele é muito mais do que um carpinteiro. Ele percebeu que Jesus era muito mais do que um carpinteiro. Ele como descendente de judeus, né, esse homem ele percebe que está diante do Messias. Ele começa a perceber isso. Né? E isso vai fazer toda a diferença. E é interessante que 47, antes dele encontrar com Jesus, diz assim, né? Ó, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia. O que eu acho interessante, pastor, nós temos hoje, assim, em nosso meio, eu não vou dizer que está errado, mas às vezes a gente vê assim, lá que vai ter um trabalho que vai ter milagre, né? Sim, né? sim. Então a pessoa vai, né? Mas assim, a gente percebe que em Jesus os milagres acontecem assim, dentro de um trânsito, digamos assim. Né? Quer dizer, não é um milagre programado. Na verdade, Jesus está se deslocando de Jerusalém em direção ao norte, indo para a Galiléia. E este homem, na verdade, ele vai ao encontro de Jesus, que ele não tinha acabado de chegar ao seu ponto final, está quase chegando. Né? Então a gente vê assim que, de repente, Jesus está a caminho lá, provavelmente, como ele era uma pessoa importante, né? Ele deve ter tido uma certa facilidade de chegar a Jesus, porque ele está sempre cercado, sempre tem as pessoas ali, aquele tumulto, querendo encostar. Eu sabia que até a sombra de Jesus curava, todo mundo queria. Mas aquele homem, provavelmente, quando ele chega, né, com seus, né, o pessoal facilitou, né, ele se aproximar de Jesus. Aliás, uma particularidade que me chamou a atenção aqui, pastor, eu dei uma olhada nos 7 milagres rapidamente. Esse é o único milagre onde nós temos uma autoridade, uma pessoa importante. É claro que o importante é Jesus, mas naquele momento, você pega a multiplicação dos pães. Foi um milagre mais ali para as pessoas que estavam ouvindo. Lá no casamento, ele atendeu a mãe, atendeu o noivo. Mas geralmente os milagres de Jesus é mais para as pessoas próximas. Os discípulos viram lá ele acalmar a tempestade. Né? Mas aqui, pela primeira vez, desses 7 milagres, o que nós vemos aqui claramente é que esse é o único milagre que é alguém que é uma pessoa importante. Ele tinha um cargo elevado dentro do governo do Herodes. Né? Então essa é uma particularidade desse milagre que me chama a atenção. E aqui também a gente verifica assim que Jesus não tem aquilo que a gente chama de oportunismo. Né? Porque veja, Jesus estava ali só com aquele pessoal da Galiléia, só gente humilde ali, né? Gente comum, digamos assim. De repente aparece um cara que ele faz parte do poder, do staff do rei. Sim. E o rei Herodes Agripa também era muito amigo do rei de Roma, porque na verdade quem era realmente o chefe era o rei de Roma, que permitia que o Herodes tivesse ali o seu governo local. Então, se você é uma pessoa oportunista, eu falo, olha, eu curo aqui, vou lá na casa dele, faço uma média aqui, falo, é o seguinte, me apresenta o Herodes Agripa lá, chega lá no Herodes, fala, Herodes, você está mancando aí, o que está acontecendo? Vamos arrumar esse joelho seu. Herodes, não dá para você me apresentar para o rei de Roma, você é amigo, quer dizer, ele daqui a pouquinho já chegava lá facilmente. Mas quer dizer, Jesus disse, meu reino não é desse mundo, o negócio dele não é ficar fazendo médico. Essa política. Política, né? Então ele deixa, e nem a história daquele rei também, ele tinha 1001 motivos, ou para rejeitar fazer o milagre, mas também tinha 1001 motivos para fazer o milagre e aproveitar aquela oportunidade para chegar lá no topo rapidamente. Né? Mas ele não quer nenhuma coisa nem outra. Ele tem uma linha, a linha dele é levar a salvação para todo homem. Para as pessoas. Né? E o milagre é o meio. O fim não é o milagre, o fim é a salvação. E o que chama a atenção, professor, nesse versículo 47 que o senhor leu, ele foi ter com ele, ele foi ao encontro de Jesus. Né? Quer dizer, ele foi conversar com Jesus. Lógico, ele esperava e ele tinha uma percepção, né? E depois nós vamos ver aqui, né? Que ele queria que Jesus fosse com ele, né? Mas a questão é que ele vai até Jesus, ele tem um pedido bem claro para Jesus, bem específico para Jesus, assim como Maria chegou e falou, acabou o vinho, então ele vai com uma coisa bem específica nesse encontro que ele vai ter com Jesus, né? Uma necessidade real, não é só uma necessidade sentida, né? Mas é uma coisa real que ele precisa então
do toque, né, da cura de Jesus. E ele reconhece que Jesus pode fazer isso. Né? Pastor, uma coisa que é um mérito também deste oficial do rei, mas é um mérito da maioria das pessoas que foram agraciadas com os milagres de Jesus. Eu vejo aqui até um exemplo para nós. Se você quer um milagre de Jesus, você tem que ser proativo também. Quer dizer, ele deixa a cidade dele, vai ao encontro de Jesus. E essa é uma característica que nós encontramos, talvez por causa do desespero que a pessoa está, né? Mas esse é um ponto que eu vejo que é importante também. É ser proativo. E ele é proativo. Ele procura Jesus, ele encontra Jesus. Né? E quando ele fala com Jesus aqui, ele já de cara já leva um pito, né? Porque lá no 48, né? Vamos ver aqui o 47, ó. Ouvindo isso que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe, quer dizer, né? Ele, sim, né? É proativo, né? Rogou-lhe que descesse e curasse seu filho porque já estava à morte. Né? Então, o pai desesperado. Né? E o que ele faz aqui, eu vejo assim, até hoje ainda a gente pensa, é muito forte isso, a ideia aqui. Se eu quero curar o pastor, eu tenho que impor as mãos, né? Tem que estar perto, né? Então ele tem essa ideia muito forte nele, a gente vai perceber, que ainda hoje é muito presente, né? Então, de repente, alguém sabe que alguém está fazendo um milagre, ele vai lá, né, para encontrar com a pessoa. Então ele tem isso muito forte, né? E aí Jesus passa um pito dele, do 48, que fala assim, né? Então ele rogou, né, para Jesus, né, ir lá na cidade dele, e Jesus responde no 48, se não virdes sinais e milagres, não crereis, né? Então, a ideia que me dá aqui é que Jesus passou um pito nele. O pastor falou, pô, mas você tem... Às vezes eu estou dizendo, você não acredita que eu posso curar o seu filho daqui, ele estando lá? Não é isso que Jesus disse para ele, pastor? Eu vejo assim, talvez não assim, Jesus... Porque imagina assim, professor, você vindo com uma necessidade, você está todo dolorido, todo sentido, né? Eu não vejo que Jesus, ele vai, digamos, dar madura nesse... Mas... Talvez até provar a fé, para formar. Ele dá uma provocada para ver como é que está a fé. É uma provocação no sentido até daquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, né? Porque muitos estavam ali procurando ver sinais e maravilhas e milagres. E ele fala no plural aqui, quer dizer, ele falou para aquele indivíduo, mas ele não fala só para aquele. Ele usa o plural, ele fala para a plateia. Tem uma plateia. Serve para ele, mas serve para todos. E como do caso da mulher Cirofenícia, né? Que ele fala assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Aí a mulher fala, não, mas os cachorrinhos comem das migalhas e tal. Ou seja... ele provoca para testar a fé da pessoa. Porque no sentido assim, dessa mulher, Jesus está falando assim, ou melhor, a mulher fala para Jesus, olha, eu não sou da linhagem de Israel, mas eu creio em ti. Né? Eu tenho essa fé. Né? Então, quando Jesus fala isso, novamente ele fala assim, rogou-lhe o oficial do rei, Senhor, desce antes que meu filho morra. Né? Então, naquele momento ali, aquele homem, ele faz novamente esse pedido. Né? Porque, na verdade, nós temos isso também, professor. Nós queremos que Deus faça alguma coisa, mas muitas vezes nós criamos uma fórmula. De que ele faça do nosso jeito. Não isso, do nosso jeito. Olha, se eu for lá tocar, ou se eu for tocado, tem pessoas que chegam, sabe, se eu for lá e o pastor fala alguma coisa, ou se a música vier ao meu encontro, sabe, a gente vai tentando criar um clima para que o milagre aconteça, mas ele acontece porque o Senhor quer. Né? Eu creio que o desejo do Senhor é curar todos nós. Agora, em que momento ele vai curar, como que ele vai fazer, como que ele, enfim, né? É com ele. Mas veja que interessante que depois que Jesus deu esse... Aqui é diferente da mulher Cirofenícia lá. Que eu tenho que Jesus ele dá uma provada na fé da pessoa e a pessoa... Mas aqui, a forma como ele responde, ele é honesto, ele é sincero com Jesus. Mas a impressão que eu fico aqui é que ele bateu o pé naquilo que ele continuava acreditando, porque ele responde assim, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, ele insistiu. Insistiu no mesmo ponto. E aqui, eu penso assim, pastor, na hora que Jesus fez a prova da fé dele, provocando ele provou que não merecia o milagre. No meu entendimento, não é só eu não mereço milagre, o senhor não merece milagre, ninguém merece milagre de Jesus. Né? Mas aqui fica muito claro isso, quer dizer, ele está tão desesperado, ele está tão agarrado naquilo que ele acredita, que ele só acha assim, o milagre só vai acontecer se Jesus for lá comigo, fazer essa viagem comigo. Se for dessa forma. Se for dessa forma, né? Ele está muito preso a isso.
Mas aí Jesus vai fazer um milagre que vai quebrar essa, né, essa visão dele, porque aí Jesus vai dizer assim, né? Vai. Essa aqui talvez é uma das passagens mais bonitas que nós temos nesse texto. Jesus diz assim no 50, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Então isso é muito bonito, né, pastor? Porque assim, Jesus falou, ele acreditou na palavra e em quem estava falando a palavra. Né? Porque você tem esses dois pontos. Quem falou? Jesus. Então ele creu na palavra que Jesus falou. Tanto é que não há mais nenhuma discussão. Ele poderia talvez assim, mas Jesus, vamos comigo, desce, vamos lá, tal. Eu providencio o transporte, enfim. Ou então falava, guardas, pega esse homem e leva ele. O senhor vai por bem ou por mal, né? Então, ele não sabia quem era Jesus, como nós sabemos. E ele estava desesperado, ele tinha poder. Ele podia até ter feito isso aqui, se ele, não, mas aí realmente. Quem sabe Jesus já fez um primeiro milagre aqui, que é dar a ele condições de acreditar. Né? Sim, então, essa provocação, quando Jesus fala, se você não tem que ver para crer, você não consegue crer se não ver, então isso já vai provocando a fé nesse coração, né? Tanto é que quando Jesus fala e logo assim ele partiu. Ele não discute com Jesus. Ele fala, o senhor está de brincadeira, Jesus. Para com isso, vamos descer comigo, vamos lá, tal. Né? Não, ele simplesmente partiu e segue o caminho dele, crendo na palavra. Então, essa é a diferença. Sabe por quê, professor Basotti? Muitas vezes, vamos dizer assim, se você está com um problema pessoal, coisa e tal, e aí então você me pede uma ajuda, né? E eu falo assim, professor Basotti, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Né? Então, você confiando na palavra e confiando em mim, né, que estou para te ajudar, vamos dizer, naquele momento talvez não resolva o seu problema, porque hoje é 4 horas, então amanhã cedo nós vamos... Eu creio assim que psicologicamente você vai para casa tranquilo. Assim, opa, eu já tenho ajuda. Muito bom, pastor, porque aí, veja bem, quando nós lemos aqui, no 50, e o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Dá a impressão que Jesus voltou correndo para a cidade dele. Mas quando a gente lê o texto aqui, depois a questão do tempo, né, que logo em seguida diz assim, e descendo ele, logo saíram ao encontro, os seus servos lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. Então veja aqui que a distância era de 20, 30 quilômetros. Não demorava muito, mesmo a pé ou de cavalo, demorava muito. Então você pegar o tempo aqui, passou-se um tempo muito grande. E a ideia que me dá aqui é que ele ficou por ali resolvendo algum problema, ouvindo Jesus seria pregar. 24 horas, né? Isso. Então ele não voltou correndo para casa. Então aqui há um outro ponto que eu acho muito bacana. Ele creu e descansou. Descansou. Naquela palavra. Isso, ele não viu nada. Isso. E na verdade não dá nem para saber quanto que ele se deslocou em direção à cidade, porque ele encontra com os servos dele. Né? Então, quer dizer, quem estava desesperado, né? Quer dizer, ele estava menos preocupado em encontrar o filho em casa, os servos estavam desesperados e viram enquanto falaram, poxa, ele está sofrendo lá, vamos avisar que já saiu. Isso. Né? E quando aqui, pastor, né, ele fala assim, a que hora aconteceu? Aqui, eu entendo assim que não é uma fraqueza dele, não, será que aconteceu? Não. É que quando a pessoa ela recebe assim, uma bênção, a gente percebe isso, uma coisa muito alegre. Essa questão dos detalhes, assim, é um prazer, né? Então aqui é prazer. Eu falo, que horas aconteceu? Ele quer... Foi ontem. Isso, que ele quer enriquecer aquilo que ele já... Ele não tem dúvida que o filho dele está curado, ele está em paz. Veja bem, pastor, logo no início, eu havia lhe falado, né, nós estamos a achar aqui o que tem esse milagre de especial. Que esse é o Espírito Santo que inspirou. Não vamos falar que foi o João que escolheu o milagre mais fraquinho aqui. O que eu vejo de particular desse milagre, que vai diferenciar dos outros 6, é que nos outros 6 milagres, eles acontecem assim, já na hora, digamos assim. Eles são presenciais. Né? Hoje a gente fala muito ensino à distância, em presencial. Né? Então você pega lá, por exemplo, a água em vinho aconteceu ali na hora, eles já viram. A ressurreição de Lázaro, eles já viram na hora ali. E os outros também são todos assim. Né? Mas esse milagre aqui, ele não é um milagre presencial. Essa é uma particularidade
não vou afirmar aqui, mas o Espírito Santo inspirou João a escolher esse milagre, porque uma das razões poderia ser, então, essa particularidade. Ele não é um milagre presencial. Quer dizer, ele acontece, né? Mas a pessoa que recebe a bênção, que é o pai também, ele tem que acreditar que aquilo aconteceu a 30 quilômetros de distância. Né? Então aqui nós temos uma particularidade, então. Né? E aí eu ligo agora com o milagre anterior. No milagre anterior, Jesus transformou água em vinho, ou seja, o nosso Jesus Deus, ele tem o poder de transformar a matéria, como nós comentamos semana passada. Ele é o Senhor da matéria. Né? Ele faz a transformação. Mas ele também tem o poder de atuar à distância. Né? Ou seja, ele é o Senhor do tempo e do espaço. O milagre não acontece aqui. Não existe essa dimensão. Não existe essa dimensão. Como Deus é onipresente, ou Jesus na condição de carne, ele tinha talvez uma limitação, né, de deslocamento. Mas ele é o Senhor do espaço e do tempo. Por quê? Porque ele faz uma cura, né, que acontece naquele exato momento, mas à distância. Então, o nosso Deus é o Deus que tem o domínio da matéria, tem o domínio do espaço, o domínio do tempo. Aquele Deus que diz, haja luz e houve luz. Né? Então, aqui mostra mais uma vez um lado de Deus. Né? Sim, esse lado divino. Jesus, o lado divino de Jesus. De Jesus. E também, né, professor, a gente vê assim, 24 horas, né? Porque no outro dia, foi ontem, mais ou menos em tal hora que aconteceu. E ele falou, poxa, foi nesse horário que eu estava conversando com Jesus e eu acreditei na palavra. E eu creio que a fé desse homem, durante esse período, ele foi sendo amadurecida. É isso. Entendeu? Uma fé amadurecida, porque havia vamos dizer assim, algo ainda muito maior que Jesus iria fazer. Né? É isso. O que me chama a atenção, professor, se a gente fizer uma comparação, quando o povo sai do Egito e Faraó está perseguindo, né? Aí o Senhor fala, né? O pessoal para eles retrocederem um pouco, né? Tal. Moisés toca lá com o cajado no mar. Não é naquele momento que abre o mar, né? Mas o que me impressiona é assim, que durante a noite inteira um vento começou a soprar. E no outro dia que abriu o mar. Né? Então Deus tem essa forma de agir. Né? Por isso o salmista fala, esperei pacientemente no Senhor. Né? Então esse homem, além dele exercitar a fé, ele também foi exercitado na paciência, né? De esperar pacientemente no Senhor. Tanto não sei se ele tinha alguma outra coisa para fazer lá na cidade, ou estava cansado, ele falou, estou cansado, vim correndo aqui, agora não descansar. Quem sabe ele não dormiu há muito tempo, ele não dormia cuidando do filho. Ele descansou do Senhor. Alguma coisa aconteceu que no outro dia que ele vai também ao encontro, digamos, do filho. Mas quem está ansioso é o servo, não ele. Mas ele está tranquilo. Tranquilo. E até, quem sabe, ele vendo os servos correndo e sorrindo, ele falou assim, eu já sabia. Eu já sabia porque eu acreditei na palavra de Jesus. Não precisa nem falar, a cara do servo já entregou, né, que o milagre já tinha acontecido. Já entregou. A primeira parte do milagre. Porque aí vem a segunda parte do milagre, né, que o milagre vai ser isso mesmo, pastor. É o grande milagre. É o grande milagre que está aqui no 53, vou fazer o 52 e diante, né? Perguntou-lhes, pois, a que hora se achará melhor? E disseram, ontem às 7 horas a febre deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu. Aqui sim, e creu ele e toda a sua casa. Então, pastor, é aqui que eu acho que é a parte mais importante do texto, né? Quer dizer, então, o que a gente percebe claramente, não só nos milagres de Jesus, mas depois no milagre que vem em Atos dos Apóstolos, em toda a sequência, o milagre ele não é o fim. Eu acho que há um engano muito grande hoje, as pessoas procurarem o milagre. Né? É claro que quem está desesperado pensa que o milagre é o fim, o objetivo. Sim. Mas em Cristo, né, e no Evangelho, o milagre ele é um meio para algo maior. Sim. E o algo maior aqui é isso que eu vou ler novamente, que é tão bonito que vale a pena ler de novo. E creu ele e toda a sua casa. Né? Quer dizer, então eles passaram a acreditar em Jesus como Filho de Deus, como Messias, não simplesmente um curador, não simplesmente uma pessoa que faz alguns sinais, algumas mudanças, enfim, mas não, falei, ele é Deus. E eles creram, assim como aquele carcereiro
que a gente vê lá em Atos, Que vai se suicidar lá. que vai se matar e tal. Não, estamos todos aqui, né? Quer dizer, era uma coisa também fora do comum, né? O prisioneiro não fugir diante da cadeia aberta, né? Mas aí ele e sua casa creem em Jesus. Né? Pastor, eu acho assim uma coisa muito interessante em Jesus, em seus milagres, e essa experiência, estamos em todos os evangelhos, é que assim, Deus nos dá muito mais do que nós estamos precisando. Sim. Então, na verdade, você não está desesperado, está com o filho morrendo, né? Alguns até intérpretes dizem que deveria ser uma criança, né? Ou bem jovem, né? Essa pessoa que estava à morte. Então, veja, o pai vem procurar Jesus, uma coisa natural, para salvar o seu filho que está morrendo. Sim. Mas ele tem uma necessidade maior e ele não sabe disso. Que ele precisa ser salvo e a sua casa também. Precisa também. Né? Uhum. Então, porque o que acontece aqui? Jesus vai curar o menino, daqui 10, 20, 50 minutos ele vai morrer de novo. Né? O pai do menino vai morrer também. Né? Então, quer dizer, Jesus está pensando lá na frente. E aí eu vejo, né, que quando o Evangelho de João, nós comentamos aqui na semana passada, né, que o Evangelho de Mateus, o Evangelho do Rei, que tem como símbolo o leão, né? O Evangelho de Marcos, do servo sofredor, que tem como símbolo o novilho, né? O Evangelho de Lucas, que tem a face de homem, né, que lembra o lado humano de Jesus. E quando chega aqui, a face é de águia, né? Aliás, essas 4 faces, elas aparecem lá em Ezequiel capítulo 1, quando ele tem a visão do anjo com as 4 faces, e depois em Apocalipse capítulo 4, na visão do trono também. Certo. Então são as 4 faces de animais, né? E no caso, uma dessas faces é a face de águia, né? E aqui nós vemos no Evangelho de João, e nessa passagem, essa visão, Jesus está vendo a necessidade daquele homem desesperado. Quer dizer, qual que é a marca da águia? A águia, ela é um animal que ela vê lá no horizonte, o sol se pondo na alta montanha, mas ela vê aqui um camundongo que está lá embaixo aqui também, né? Ela vê o horizonte, mas vê também algo que está relativamente perto. E Jesus é assim, ele está vendo a necessidade daquele homem que está ali quase abraçando ele, digamos assim, agarrando ele, né? Mas ele vê a necessidade que está a 30 quilômetros, que é o filho desse homem que estava falecendo, mas ele vê a eternidade. Né? Então, quer dizer, é a visão de águia, né? É uma visão no espaço e no tempo. É muito mais ampla e muito mais profunda, né? Uma visão muito, muito ampla e profunda. E Jesus já tinha visto, né? Porque esse homem teve que engolir o orgulho dele. Sim. Ele teve que lutar com as suas emoções. Isso. Então, Jesus vê tudo isso aí. Então, ele tem uma proposta de vida e vida com abundância. Isso. Não é um paliativo para uma dor ou para um momento... Ele resolve o paliativo, mas ele está pensando... Mas ele tem muito mais. Isso. Ele tem muito mais. Né? Isso me lembra, pastor, logo aqui em João 17, que está aqui no meu livro, a oração intercessória, Jesus está orando pelos discípulos. Mas lá no versículo 20 ele vai dizer assim: oro não somente por esses que estão aqui, mas por aqueles que ainda irão conhecer a palavra. Quando Jesus faz essa oração, ele ora por nós hoje aqui. Veja bem, essa oração aconteceu há 2000 anos atrás. O Brasil foi descoberto há 500 anos atrás. Então, quer dizer, Jesus já estava orando por uma nação que ainda faltava 1500 anos para ser descoberta, por um povo que estaria lá. E somos nós hoje aqui. Então essa oração nos alcança hoje aqui. Para ver que é o poder da oração. Nós somos frutos da oração sacerdotal de Jesus. Ele está vendo os discípulos aqui, mas está pensando em nós lá na frente. Quer dizer, é uma oração no espaço e no tempo. Né? Lá, é a visão da águia, né? Que vê pertinho e vê longe. E transcende. Né? E transcende. Então, professor Basotti, uma coisa aqui, né, que a gente tem que enfatizar, que ele creu, ele e toda a sua casa, eu fico pensando assim, ele como um homem da corte, um homem que estava ligado ali ao rei, talvez tendo algum poder, vamos dizer assim, como um ministro da guerra, ou ministro das finanças, enfim, né? A partir do momento, né, que ele toma a posição, ele e a casa dele, de seguir Jesus, acreditar em Jesus, é bem provável que ele tenha se tornado motivo de chacota, de zombaria. Falar, lá vai o crentinho agora. Bom, o Herodes Agripa tomou conhecimento desse, de outros milagres de Jesus, que quando ele encontra Jesus lá no dia da crucificação de Jesus, que o Pilatos manda para ele quer o sinal. Fala, eu quero ver um sinal aí, Jesus. Então de alguma forma, acendeu uma luz
né? Porque todo cristão é luz. Acender uma luz ali no palácio, na corte, né? Ou seja, aquela pessoa provavelmente começou a testemunhar, a falar, ou não simplesmente falar, mas a vida dele passou a ser uma vida diferente. Eu creio nisso. É que ninguém que tem um encontro com Jesus segue da mesma maneira. E esse homem e a sua família, eles optaram por seguir Jesus, né? E assim, eu fico pensando, como Paulo, né, diante da sublimidade, da revelação de Jesus, né, Paulo considerou todas as coisas como refúgio, né, diante daquilo que ele recebeu de Jesus. Eu creio que quando nós chegamos nessa posição, professor Pazotti, da sublimidade da revelação de Jesus, tudo que fizermos vai ser algo mínimo diante da grandiosidade que nós temos. Então, eu negar a mim mesmo, renunciar, tudo isso aí não se compara com aquilo que Cristo já fez. Tá? Por que estamos colocando isso? O pastor Billy Graham dizia, né, num dos seus livros, que nós nos tornamos a religião do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Quer dizer, então, ao invés de nós falarmos para as pessoas o que elas vão ganhar, nós começamos a passar para elas, você vai perder um monte de coisa. E por isso hoje, quem sabe, as pessoas não estão vindo à igreja, ouvindo a Jesus, porque elas vão perder um monte de coisa. Só que é o seguinte, elas ganham um monte de coisa que depois, diante dessa grandiosidade, as outras coisas se tornam insignificantes. Paulo usa até esterco, né? Esterco, refúgio. Né? Então, nós temos que passar para as pessoas a beleza do Evangelho, né? Como o Evangelho realmente é, e a diferença que a palavra de Cristo faz em nossas vidas, e nós, nossa casa, continuarmos seguindo, independente se às vezes zombaria, vão ser ridicularizados. O que adianta? O que é isso? Digamos, por uns 5 anos, 6 anos, 10 anos, diante da eternidade. Porque foi isso que eles receberam. Porque quem crê em Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, o menino aqui não só recebeu saúde, mas podemos dizer que a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele estava abraçando também a vida eterna. Amém, pastor. Amém. Pastor, é muito comum nós ouvirmos, nesse nosso mundão aqui, a seguinte expressão: é preciso ver para crer. Mas aqui a gente aprende que o caminho, Jesus ensina o caminho contrário. Não, você tem que crer para ver. Aquele homem, ele creu primeiro, para depois ele ver. Primeiro ele creu. Então, nós temos que fazer essa inversão. Então, nós ficamos que nem o Tomé, lá, que ouviu Jesus bem-aventurado, que quando ele vê Jesus ali, fala, não precisa tocar, eu já vi. Né? Não, e também uma bronca ali. Quando Jesus fala lá no primeiro milagre, enche as talhas e coisa e tal, e tire daí, né? Quer dizer, você não viu como é que houve a transformação, mas eles fizeram acreditando na palavra. Eles obedeceram a palavra. Isso. Então, tudo que Deus fizer para nós, professor Basal, tem que ser em cima da palavra. Eu tenho que acreditar nesta palavra. Por isso, no livro de Números diz, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. O que ele fala, ele cumpre. Tanto é Jeremias também, eu velo para que minha palavra se cumpra. Então Deus tem um compromisso com a palavra dele. Agora, nós precisamos ter um ouvido bem apurado, professor Basotti. E eu sempre oro assim, Senhor, me dê olhos espirituais e ouvidos espirituais, porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Ouvir de entender. Eu quero ouvir essa palavra de Deus, porque tem tantas vozes aí, né, que as pessoas, porque Deus está falando. Nós temos que ser como o povo de Bereia, que pegava na palavra enquanto Paulo pregava, examinava as escrituras, para ver se nas escrituras era aquilo mesmo. Tanto é que nós estamos aqui, eu, professor Basotti, trazendo esse estudo para vocês, mas vai olhar na palavra, se é assim ou não é assim. Tem que conferir. Confira na palavra, não acredite em nós. Nós acreditamos, por isso estamos passando esse estudo para vocês. Mas examine na palavra, não vá naquilo simplesmente que nós estamos falando. Mas nós cremos aqui que esta palavra é verdadeira. E por ser verdadeira, os milagres acontecem. Só que existe um grande milagre, que é a nossa salvação, que é a nossa eternidade. E esse milagre alcançou a casa do servo. Alcançou. Do rei. E fez uma diferença. Agora, professor Basotti, nós temos uma palavra de Jesus.
que fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos essa Uma palavra. bela promessa. Uma bela Agora nós confiamos na palavra e em quem falou? Essa é a grande pergunta, né? Eu creio em Jesus, naquilo que Jesus disse. Ele se cumpre em nós hoje. Sim. Então, mas hoje, muitas vezes, nós não acreditamos nesta palavra. Tem pessoas que falam assim, Deus me abandonou. Ele não falou que estaria? Deus não me ouve. Então, Deus está longe. Deus se esqueceu de mim. Sabe A como... gente pode ter umas opiniões transitórias, mas a palavra... eu tenho que ficar com a palavra. Tem que ficar com a palavra, é o referencial. O Martim Lutero, ele fez uma paráfrase de um texto bíblico, que é aquele texto que fala assim, passará céus e terras, mas não passará. Minhas palavras, as palavras de Jesus não vão passar. E Lutero, ele dizia assim, as minhas emoções vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece. Amém. Então, nos momentos que a emoção tentar falar mais alto, fique com a palavra de Deus. Vamos então pegar também Salmos 119, versículo 11, que diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque no momento que tem um autor que ele fala assim, que tem os cristãos que são espirituais, mas tem muitos que são almáticos, ou seja, anda pela alma, né? Então, nós temos que guardar a palavra no coração, ter esses recursos, quando os nossos sentimentos, né, como o salmista fala, minha alma está abatida, se perturba dentro de mim, não, espera em Deus, espera na palavra de Deus, o que Deus disse vai se cumprir. Pode passar o tempo que for, mas a palavra se cumprirá. Bom, pastor, acho que já estamos chegando no final e fazendo um balanço do que eu aprendi aqui. Aprendi muita coisa, né? O que eu acho bacana quando a gente trabalha no ensino, como eu e o senhor aqui, é que o nosso Deus paga adiantado, né? Eu já fui muito abençoado quando eu comecei a ler o texto. Então, eu aprendi muitas coisas, eu tenho anotado aqui, não vai dar tempo de comentar. Nós estamos quase com 1 hora aí, né? Nesse agradável diálogo que estamos fazendo aqui. Mas, para mim, quer dizer, é o que eu aprendo aqui hoje. Mais um milagre inspirado pelo Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo. Escrito pelo evangelista João. E, para mim, uma particularidade desse milagre é que ele não acontece presencialmente. Sim. Mas talvez até ele reflita aquela característica que João tinha que ser íntimo de Jesus, porque ele é o único evangelista que descreve esse milagre. Né? Uhum. E foi um milagre rápido, eu acredito. Assim, o diálogo ele não demorou muito, aquele homem já saiu da presença de Jesus, né? Mas a marca desse milagre, para mim, o grande diferencial dele, é que ele não é um milagre presencial, mostrando que o nosso Jesus, ele é realmente o evangelho de um evangelho da águia, é um aspecto, aquele que vê perto e vê longe. Então, eu aprendo aqui que Jesus ele faz um milagre na nossa vida, mas qualquer milagre que aconteça aponta para um milagre maior, que ele tem a visão de águia, e a águia vê lá na frente, e esse ver lá na frente é a nossa salvação. E com essa visão de águia, Jesus, quando já orava pelos discípulos que estavam perto, ele já nos lembrava de nós na sua oração intercessória. Amém. Com certeza, professor Basotti. Então, o que fica para nós, né, desse pequeno estudo, simples estudo, confie na palavra de Jesus. Amém. Não vá. Tem dias que nossos sentimentos, as nossas emoções ficam abaladas. Mas é nesse momento que nós temos que confiar que o mesmo Deus que operou no passado é o Deus que está conosco, que caminha ao nosso lado. E então nós nunca estamos sozinhos, porque somos templos do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Amém. Fique na paz. Amém.